Começa agora mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e te dou as boas-vindas à nossa aula de hoje, que tem como tema a Mesopotâmia. E antes de começarmos os nossos estudos, vamos ver algumas informações muito importantes sobre essa aula. Esta é uma aula direcionada para os estudantes do 6º ano. Esse conteúdo faz parte da seguinte unidade temática, que é a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. E no decorrer desta aula, nós vamos buscar desenvolver duas habilidades da BNCC, que são: a primeira é a de identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. A outra habilidade da BNCC é a de diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, bora lá para o nosso conteúdo. Olha só, gente, quando nós falamos de Mesopotâmia, essa palavra ela significa em grego, tá? Terra ou região entre rios. Então, quando falamos de Mesopotâmia, nós estamos falando de uma região que fica entre dois rios, nesse caso, os rios Tigre e o rio Eufrates. Então, a Mesopotâmia se refere a uma área, ok, gente? E essa área aqui, ela faz parte do chamado Crescente Fértil, que é uma região onde se desenvolveram as civilizações mais antigas do mundo, e ela vai do Golfo Pérsico até o Egito. E olha só, gente, tem esse nome Crescente Fértil, primeiro porque ao traçar ali uma linha imaginária, né, demarcando a região do Crescente Fértil, a gente tem um desenho semelhante a uma lua crescente, e fértil por conta que foram nessas áreas e às margens de grandes rios, certo, que essas civilizações puderam se desenvolver, porque essa é uma região de clima desértico, ou seja, seco e quente, ok? Então, olha só, quando nós falamos dessa região da Mesopotâmia, ok, nós vamos estudar os vários povos que chegaram a esse território. Essa é uma área, gente, que não tem, que diferentemente do Egito, que tinha ali uma proteção natural, que era o cercado ali por desertos, essa região aqui não tinha. Então, essa área ela foi invadida muitas vezes por muitos povos que se instalaram naquela região, formando ali império, certo? E expandindo ali os seus domínios. E nós vamos estudar sobre essas invasões e sobre esses povos. Entre os principais povos que ocuparam a região da Mesopotâmia, nós vamos estudar sobre os sumérios, certo? Os acádios, os amoritas, que formaram ali o primeiro império babilônico, e os assírios e os caldeus, que fundaram o segundo império babilônico. O que é importante a gente considerar são que todas as sociedades, né, que se formaram aqui nessa região, que nós vamos estudar, são consideradas sociedades hidráulicas. Isso quer dizer que essas sociedades eram dependentes dos rios, certo? E todo o modo de vida foi moldado, né, se adequando ali às formas do rio, né, a dinâmica dos rios, as enchentes, ok? E olha só, gente, essa região da Mesopotâmia é considerada a primeira região do mundo a se urbanizar, ou seja, as primeiras cidades surgiram nessa região. Então, vamos lá conhecer um pouquinho. Comecemos então com os sumérios. Os sumérios, pessoal, eles se estabeleceram na região da Mesopotâmia, mais ao sul da região da Mesopotâmia, mais ou menos por volta do ano 3000 a.C. Os sumérios, eles estavam organizados em cidades-estados. E o que são essas cidades-estados? Elas são núcleos politicamente independentes. O que significa isso, gente? Que cada cidade tinha o seu próprio governante, tinha as suas próprias leis, ou seja, tinha a sua própria autonomia política. Não dependiam, então, de um governo central, ok? Entre as principais cidades-estados dos sumérios, nós podemos destacar o Uruk, Nippur, Lagash, Eride e Kish.
essas eram algumas das cidades-estados da região da Suméria. Os sumérios, pessoal, desenvolveram a primeira forma de escrita da qual se tem conhecimento. É a chamada escrita cuneiforme, como essa que vocês podem ver aqui na imagem. A escrita cuneiforme é uma espécie de escrita pictográfica, ou seja, que utiliza desenhos para poder expressar e registrar aquilo que quer ser mostrado, né, quer ser passado, ok? E olha só, esse tipo de escrita tinha forma de cunha, por isso que tem esse nome. E era realizado em tabletes feitos de barro, né? Quando era escrito com ele ainda úmido, depois ele era colocado para secar e muitas vezes era levado ao forno. Assim, conseguia se registrar normas, regras, histórias, entre outras coisas. Ok? Então, aos sumérios nós devemos a primeira forma de escrita que se tem conhecimento. E o declínio dos sumérios esteve relacionada aos conflitos que existiam entre as cidades-estados. Como não era um território unificado, cada cidade-estado costumava brigar ali pela posse de territórios e por poder. Essas disputas internas acabaram enfraquecendo os sumérios, que ficaram suscetíveis à invasão de outros povos, como os acádios. E aí nós chegamos a uma outra civilização, no caso um império, que se desenvolveu naquela região, que foi o Império Acádio e o Império Acadiano, que dominaram a região da Suméria. Os acadianos, pessoal, eram povos que vieram né, da região mais ao norte da Mesopotâmia e se estabeleceram lá na região ali, inicialmente da Suméria. Os acádios acabaram ali assimilando vários aspectos da cultura suméria. E olha só, entre os principais líderes, né, reis do Império Acadiano, é muito importante a gente destacar o rei Sargão I, considerado o soberano dos 4 cantos da terra. Sargão I foi o responsável ali pela unificação das cidades-estados sumérias, né? Eles invadiram o território da antiga Suméria e também da formação de um grande império aqui nessa região ao sul da Mesopotâmia. E olha só, gente, os acadianos, eles desenvolveram um calendário lunar. Esse calendário ele era dividido em 12 meses e cada mês estava dividido em semanas de 7 dias. Ou seja, essa forma de organização do tempo é bem semelhante com a nossa. E o declínio do Império Acádio estava relacionado às várias invasões de outros povos nessa região. Entre esses povos nós podemos destacar ali os amoritas, certo? Que foram os responsáveis pela formação do primeiro Império Babilônico. E veja só, gente, esse império recebeu esse nome por conta da principal cidade, que era a Babilônia, sede do império. Nós podemos destacar o rei Hammurabi como sendo ali o principal governante do período. Ele liderou o exército na conquista do território e unificou várias partes da Mesopotâmia, formando então esse grande império. Mas o rei Hammurabi ele ficou muito conhecido e, inclusive, a sua administração teve êxito por conta da elaboração de um código de leis. Esse código ficou conhecido como Código de Hammurabi. Esse código de leis, pessoal, se baseava no princípio da lei de Talião, que pode ser resumida ali no lema, né, ou na frase olho por olho, dente por dente. Ou seja, segundo esse código de leis, as punições para determinado crime deveriam ser proporcionais ao crime cometido. Ou seja, se alguém matou uma pessoa, o castigo e a punição para essa pessoa, o castigo justo seria também a morte para ela. Mas eles levavam esse princípio, ok? Então, a punição deveria ser proporcional ao crime cometido. Mas aqui é muito importante destacar que as punições elas eram relativas e elas variavam dependendo ali da posição social, tanto da vítima quanto ali do transgressor. Então, vamos lá para
um outro império que se desenvolveu na região da Mesopotâmia, que foi o Império Assírio. O Império Assírio se desenvolveu numa região mais ao norte da Mesopotâmia, denominada região de Assur. Os assírios, pessoal, desenvolveram muitos conhecimentos no campo militar e ficaram conhecidos pela violência e a crueldade com a qual tratavam os povos que dominavam, levando assim então o terror. E olha só, entre as capitais do Império Assírio esteve primeiro ali Assur e depois a cidade de Nínive. Os assírios conseguiram ampliar o seu domínio, sendo que eles, sob o governo de Assurbanipal, eles conseguiram chegar até a região do Egito, ou seja, expandindo seus domínios para além da região da Mesopotâmia. Isso mostra ali o poder e a extensão desse grande império. E o declínio do Império Assírio? Olha só, o declínio desse império estava relacionado primeiro à morte do governante Assurbanipal, que acabou enfraquecendo ali o governo e também o império, e depois as revoltas internas que vieram depois da morte desse governante. Isso enfraqueceu o governo e os assírios de forma interna, facilitando a invasão de outros povos a essa região. Então vamos conhecer aqui, gente, um outro império, no caso, o segundo império babilônico, que também se desenvolveu na região da Mesopotâmia. E quando a gente fala do segundo império babilônico, nós estamos falando de um império que foi fundado pelos caldeus, gente. Os caldeus eram um povo que vivia na região da Caldeia. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O primeiro império babilônico ele foi fundado pelos amoritas e o segundo império babilônico pelos caldeus. O que a gente pode destacar do segundo império babilônico foi a administração de um dos principais governantes, que foi o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou conhecido pelas grandes obras que mandou construir. Entre elas, a ele é atribuída ali a construção da famosa Torre de Babel, muito relatada na Bíblia, também a Porta de Chitá e assim também como os Jardins Suspensos da Babilônia. O declínio do segundo império babilônico esteve relacionado à invasão de outros povos, principalmente os persas, né, que fizeram ali a invasão definitiva e colocaram fim ali ao domínio dos babilônios na região da Mesopotâmia e também em toda a região na qual eles exerciam poder. Então, pessoal, olha só, agora os aspectos culturais gerais ali que a gente pode atribuir a todos esses povos que se desenvolveram nessa região. Primeiro, no que concerne, tá, a religião, tá, os povos da Mesopotâmia, eles eram politeístas, ou seja, isso significava que eles acreditavam em vários deuses. Eu destaquei aqui para vocês 3 desses deuses. Um deles era Marduk, considerado deus da cidade da Babilônia. Outro deus era Shamash, considerado ali deus do sol e da justiça. E outro era a deusa Ishtar, deusa do amor e também da guerra. Os povos da Mesopotâmia, diferente dos egípcios, eles não se preocupavam tanto com a vida após a morte. E nós vimos na nossa aula sobre o Egito que os egípcios se preocupavam tanto com a vida após a morte que eles acabavam praticando ali a mumificação e também construíam as pirâmides que serviam ali de túmulos para os faraós, por exemplo. Mas os mesopotâmicos não tinham essa preocupação toda com a vida após a morte. Os rituais eram realizados por sacerdotes em templos chamados zigurates. Os zigurates, pessoal, eram templos como esses que vocês podem observar na imagem. Eram ali pirâmides retangulares. Essas pirâmides elas serviam de templo, mas também eram utilizadas como depósitos para cereais, também como local para observação dos astros, entre outras coisas. Ou seja, a função dos zigurates não era unicamente religiosa, como as pirâmides tinham ali uma função ali ligada à espiritualidade, já que era ali um túmulo para os faraós. E olha só, no campo do conhecimento, os povos da Mesopotâmia desenvolveram conhecimentos no campo
da astronomia e também da matemática. No caso da matemática, eles desenvolveram, aprimoraram processos realizados, processos de divisão e também de multiplicação. Além disso, eles criaram ali a raiz quadrada e a raiz cúbica. E também cabe aos povos da Mesopotâmia a divisão do círculo em 360 graus. Então, eles desenvolveram muitos conhecimentos no campo da matemática. E no que se refere à literatura, os principais registros dos povos da Mesopotâmia cabem ali aos sumérios, que deixaram registros ali em escrita cuneiforme de duas histórias. Uma delas, relatos. No caso, uma delas era o mito da criação, que contava ali como que o mundo tinha sido criado, e também a chamada epopeia de Gilgamesh. Nessa epopeia era narrado a história de um dilúvio, muito parecida com a história de Noé e da Arca que nós conhecemos. Agora vamos ver aqui um pouquinho sobre a economia. A principal atividade econômica entre os povos da Mesopotâmia era a agricultura, ok? Mas eles também praticavam o comércio do excedente, que sobrava ali depois que eles retiravam o que era necessário para a sobrevivência deles. Eles também, além do comércio, eles eram artesãos e realizavam outras atividades ali no campo da prestação de serviços. Entre os povos da Mesopotâmia, o controle da política e da economia cabia ali a uma pequena elite. Quem era essa elite, gente? Era um pequeno grupo que tinha privilégios e ocupavam ali uma posição social de privilégio, tinham um status. Ou seja, eles se destacavam em relação aos demais membros da sociedade. E no que concerne à organização social, a gente considera que as sociedades da Mesopotâmia eram sociedades estratificadas, ou seja, sociedades divididas em estratos ou castas, onde a mobilidade social era bem difícil ou quase impossível. E ela estava dividida ali em ordem de privilégios e importância. Por exemplo, no topo da sociedade e com mais poder e privilégio estava o soberano, que no caso era o rei, o imperador, o chefe de estado. Abaixo dele estavam os sacerdotes, que eram os religiosos e cuidavam da espiritualidade da população, assim como os membros da nobreza, que eram pessoas pertencentes ali a famílias abastadas, pessoas que já nasciam com um certo status dentro da sociedade. Abaixo deles estavam os funcionários do governo, no caso os burocratas, os militares que cuidavam da proteção e também da expansão do território, os comerciantes e os artesãos. E lá na base da sociedade estavam os camponeses, responsáveis pela produção de alimento e também pela prática da agricultura, assim como os escravos. Gente, aqui é muito importante destacar que naquela época, na Mesopotâmia Antiga, ser escravo era muito diferente do que aconteceu aqui na América a partir do século XV com a chegada dos europeus. Na Mesopotâmia Antiga, os escravos eram os prisioneiros de guerra, ou então aquelas pessoas que haviam se vendido ou que haviam sido vendidas pela sua família para mercadores de escravos. Então, a gente tinha ali uma condição bem diferente naquela época que caracterizava uma pessoa como escrava ou não, ok? E aí, pessoal, vamos então recapitular. Ao longo desta aula, nós estudamos sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região que corresponde a uma área entre os rios Tigre e Eufrates. Foi uma região onde surgiram as civilizações mais antigas do mundo, ok? Entre essas civilizações estavam os sumérios, o Império Acadiano, o Império Assírio, o primeiro e o segundo Império Babilônio, ok? Nós vimos também as características no campo da religião, vimos que eles eram politeístas, vimos também que a agricultura era a principal atividade econômica dessas sociedades e que a organização social entre elas era uma organização desigual, ou seja, eram sociedades estratificadas. E vimos também que o legado dessas civilizações
para a atualidade foram muito grandes e que muitos conhecimentos desenvolvidos naquela época ainda fazem parte aqui do nosso dia a dia. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha conseguido compreender. Eu te agradeço pela atenção e eu te espero na próxima aula.